boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que você está assistindo. Muito bem-vindo ao podcast do PET Letras. Esse é o PET Verso. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Meu nome é Thiago, gostaria de estar me apresentando. E a gente vai começar hoje um novo episódio. Eu quero falar de outra pessoa que está aqui comigo hoje. Eu sou a Gabriela, né? E a gente vai fazer hoje uma entrevista com a nossa convidada, a Patrícia. Ela é professora da escola pública e hoje a gente queria conhecer um pouco mais sobre a vida dela e as experiências dela de carreira, de vida, um pouco da história dela. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vou iniciar lendo o currículo Lattes da Patrícia. Possui graduação em turismo pela Universidade Católica Dom Bosco, especialização em metodologia do ensino superior pelo Centro Universitário da Grande Dourados e licenciatura em letras em inglês pela Universidade Federal da Grande Dourados. Trabalha como professora de língua inglesa desde 2006, quando foi contratada para dar aula na Escola de Inglês e Espanhol FISC. Atualmente, é professora de língua inglesa da Rede Estadual do Mato Grosso do Sul, onde atua no Ensino Fundamental 2 e desde maio de 2017 está cursando o mestrado na Universidade Federal da Grande Dourados, sob a orientação da professora doutora Leoné Astrid Barzotto. Bom, esse currículo está um pouquinho desatualizado. Eu já defendi, foi em 2019, eu preciso arrumar esse currículo. É que você sabe, né? Professor de escola pública tem bastante tempo. Nossa, é verdade. É muito complicado, mas você tem um currículo muito vasto. Eu fiquei surpreso, que eu não fazia ideia que você era formado em turismo, que você tinha essa carreira acadêmica e depois foi para a escola pública. Então a gente quer saber um pouco da sua história, falar um pouco sobre você, como foi passar por turismo, lá na especialização, aí para letras. Como que aconteceu tudo isso? Na verdade, eu não conto como carreira acadêmica, sim, um processo, né, que me fez chegar ao curso de letras. Quando eu era adolescente, no terceiro ano do ensino médio, eu fiz o teste vocacional e deu, que eu era para fazer letras e literatura, eu lembro. Eu tinha um professor, na verdade a gente sempre se espelha nos nossos professores, né? Eu tive um professor maravilhoso no meu ensino médio, eu me espelhava muito nele. Então, acho que por isso que deu letras e literatura, porque eu sempre curti a literatura por conta disso. E aí eu olhei para aquele teste vocacional e falei, credo, Deus me livre de ser professora. Pois é, cuspi para cima, caiu bem na testa, né? Aí eu inventei de fazer turismo. Por fim, foi até bom, porque eu entrei no curso de turismo com 17 anos de idade. Muito novinha, inexperiente, muito irresponsável ainda. E fiz o curso de turismo como se fosse uma extensão do ensino médio, né? Bem mal feito. Ou seja, se eu tivesse feito letras naquela época, talvez eu seria uma ótima professora, igual eu sou uma ótima turismóloga. Ou seja, mas aí, quando eu me formei em turismo, como eu não procurei estágio, como eu não trabalhei, eu me vi, né, sem emprego. E aí eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Eu precisava arranjar experiência, porque era o que o povo queria. Não adiantava vocês... E, aliás, não adianta. Hoje em dia, não adianta. Qualquer curso que você for fazer, tem que ter a bendita da experiência junto. E aí eu falei, então, onde que eu vou arranjar essa experiência? Unir o útil ao agradável, eu sempre quis fazer intercâmbio. Minha mãe, quando eu estava no ensino médio, não tinha dinheiro, mas depois ela já estava numa condição melhor, e eu já tinha um carrinho, vendi meu carro e falei, eu vou. E fui para a Inglaterra para trabalhar como em hotelaria, hospitality. Tenho até uma certificação de Cambridge. Olha! Que serve para nada. A gente é algo... Serve para ostentar. Só. E aí, trabalhei em hotelaria. Quando eu voltei, como eu sou douradense, eu voltei para ficar aqui em Dourados. E aí eu tinha duas opções. Eu queria manter o inglês, eu queria manter a fluência, que tinha sido difícil, né? Já que eu também sou de outra época,
A internet já existia, tá, gente? Eu não sou tão velha assim, não. Mas eu sou dos primórdios, né? Então, a internet já existia, mas não era assim, tão barata, tão acessível Exatamente. naquela época. Então, a gente não conversava com ninguém. Cursinho de inglês, quem tinha eram os poucos que os pais, tipo minha mãe, trabalhava muito para pagar, ou os mais alto nível, né? E eu, graças a Deus, eu tive uma mãe muito boa, que sempre trabalhou muito para poder pagar a educação, a melhor educação que nós podíamos ter. Foi isso que minha mãe fez. E olha só, ela nunca me colocou numa escola pública. Eu sempre usei escola particular. E aí, eis que anos depois eu entro na escola pública para lecionar. Eu tinha até um pouquinho, sabe, de pré-conceito, né? Porque você ouve falar tão mal, ainda mais você cria da escola particular. Mas aí, quando eu entrei na GD, aí já começou a quebrar também os meus paradigmas, porque aí já começou, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas até a minha especialização foi tudo em particular. Só a partir do momento que eu entrei na UFGD que eu fui para a pública mesmo. Então, a partir daí que eu acho que eu comecei mesmo a amadurecer. Ou seja, demorei. É um processo de tempo, cada um tem o seu, não que demorar a história, a bagagem que carrega. Eu acho que eu também vim de outra universidade, vim aqui, mas estava na pública, e a gente tem outra visão. Por exemplo, a próxima pergunta, a gente vai perguntar sobre um pouco da escola, e a gente acabou de chegar, assim, do estágio, a gente está nesse período de regência, conclusão do curso, e a gente está tendo visões diferentes do que como a gente era aluno, está na graduação e vai para a escola. São visões e o tempo diferente que a gente Inclusive, a Patrícia foi nossa supervisora tem. em inglês na nossa regência de estágio, na observação. E, graças a Deus, nos salvou. Foi uma mãe, uma prefeita para todos nós. Foi, que vida. E aí, como que é dar aula na escola pública? De princípio foi bem complicado, foi um baque, porque eu era professora só de cursinho de línguas, né? E aí eu entrei no ensino regular na escola pública. Eu tinha tentado um pouquinho antes na escola particular, mas não tinha dado certo. Eu já tinha emprego em cursinho de línguas, falei, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer, pronto. Mas aí não se fala não para um concurso, né, gente? Quem que é o doido? E aí eu entrei de cabeça e acredita que eu comecei a gostar? Comecei a gostar. De princípio, não. De princípio, eu percebi bastante barreiras, porque é bem diferente daquela organização que você tem nas outras áreas, né? Você monta seu próprio material, você busca, você vai atrás. Bom, vocês perceberam, né? Vocês tiveram que montar o material de vocês. Sim. Então, a gente busca, a gente vai atrás do próprio material. Mas o que me fez gostar foi quando eu vi o retorno. Principalmente daqueles alunos que olhavam e falavam, poxa, agora a gente tem uma professora que sabe. E não é que os outros professores não sabem, tá, gente? Não é isso. Eu sei, eu tenho colegas que estavam antes de mim, que eu conheço, que são baitas de professores também, são fluentes e tal. Mas tem muito esse paradigma de que professor de inglês, principalmente de inglês, de escola pública, não sabe inglês. E a gente tem que quebrar aquela questão também. Estudar inglês na escola é só aprender o verbo to be. Não é, né? Não é. Então, Isso me lembra a história que você contou a respeito ontem, antes da gente vir aqui, de como foi a experiência. Você trabalha com inglês numa escola particular, que é a FISC, e está na escola pública tratando com crianças, assim, o desenvolvimento do inglês, esse speaking, listening, que é diferente de ter. Assim, na rede pública, não são todos os professores que aplicam muito isso.
E aí, como que é para você ter essa experiência? Como que é esses alunos, assim, dentro da sala de aula? Ah, é um desafio, porque não é sempre que eu consigo fazer. Para fazer esses alunos, por exemplo, fazer o speaking, que eu estava comentando, bom, deixa eu falar para todo mundo, né? Senão o povo não vai entender. Eu passei para eles, para os meus alunos, como avaliação bimestral, uma opening de uma presentation, que era só para falar o que vocês fizeram agora. Sim. A- a- Falar de si mesmo, se apresentarem. Exatamente, falar oi para o público, se apresentar e começar a apresentação de um trabalho. Só isso. No máximo uns 8 segundos. E aí, só que isso em inglês, obviamente, né? E aí, tá, deu 8 segundos, só que aí é que vem a parte interessante. Como o Daniel Berg está está numa área não muito agradável para eles fazerem isso em forma de trabalho, eles se apresentando um para os outros, eu acho que se fosse assim também eles não iriam querer. Eu acho que a forma de fazer em vídeo também influenciou eles a se apresentarem melhor, terem mais vontade de fazer isso. Eu pedi para eles fazerem em vídeo. E deu que deu super certo. Uma aluninha minha fez, já mandou para mim, e isso valia 5 pontos. Isso valia não, vale 5 pontos. E aí eu toquei para as meninas, né, na física, para elas ouvirem. Elas olharam assim e falaram, mas Patrícia, isso daí vale 5 pontos? Por favor, né? É pouco demais. 8 segundos de áudio, de vídeo, falando 5 pontos. Falei, mas gente, calma aí. A realidade é diferente. E eles nunca falaram inglês na vida. Aqui eles estão falando. Eu ainda perguntei, tinha uma professora também de escola pública, filha de escola pública, e eu perguntei, e aí, Anne, você que é da escola pública, quando que uma professora de inglês da pública te pediu para falar inglês? Ela pensou, falou, nunca. Falei, tá aí. É importante, né, ser feito esse palco para os alunos terem e começar a se desenvolver. É uma parte muito legal, assim, de uma iniciativa muito boa sua, dos alunos, assim, que vão ter como a primeira base, o primeiro contato com o futuro, né, com o inglês. É muito isso como a Patrícia falou, né? Às vezes a gente sai da escola com aquele sentimento de que faltou alguma coisa no inglês. Então, ela trabalhar o listening também é uma parte do writing, do listening, do speaking e falta uma das partes. O reading. E reading. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente trabalha muita leitura ou verbo to be, coisas básicas da gramática, e o aluno sai se sentindo como faltou alguma coisa, me perdi em algum momento, o raciocínio não conclui para formar uma frase em inglês. Então, eles conseguirem falar em inglês formulando uma frase, ter uma oração com sentido, né, compreensível, isso é muito importante. Por mais que seja uma frase pronta. A gente parte da frase pronta para a gente depois concluir, desenvolver as nossas frases, né? É a taxonomia de Bloom, né? Então, isso também é parte do processo. Se não começar, nunca vai ter. Então, precisa começar. Claro, o ponto de partida é muito importante. Quanto tempo você tem trabalhado? A gente agora quer saber, assim, sabe, quando você começou a trabalhar e aquele primeiro contato com a escola, ele teve uma diferença? Com a Assim, escola. trabalho, porque a gente sempre tem um primeiro emprego, aí depois, quando você começou a trabalhar na escola, rede de ensino, também é um primeiro emprego. Se houve uma diferença aí nesses trabalhos? Sim, sim. Eu comecei a trabalhar logo depois que eu cheguei da Inglaterra. Gente, eu não lembro datas, eu lembro a minha idade. Eu não quero revelar a minha idade aqui. Fictícios, mas assim. Quanto tempo você ficou na Inglaterra? Eu fiquei só um ano. Não, Não, ótimo.
Não, e ainda meu intercâmbio era work experience, não Sim. era intercâmbio de estudos, né? Uhum. Então era de 7 meses. Eu que estendi para um ano, fiquei lá estudando, foi ainda a orientação da minha mãe. Não teve trabalho, estudo, Uhum. foi indo. É. Mas aí quando tudo que eu tinha trabalhado, ganhado lá, eu gastei lá também. Então voltei com uma mão na frente e outra atrás, super dependente da minha mãe. E aí eu voltei com duas opções, né? Trabalhar em hotelaria ou dar aula de inglês. Eis que eu fui, procurei emprego na FISC, só que não a FISC que é o trabalho atual, de uma outra dona. Sim. Que eu nem sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas porque ela é professora universitária hoje em dia, mas na época ela era concurseira. Uhum. E ela era proprietária da escola e ela falou: olha, você tem dom, Uhum. por que você não faz o curso de letras? E aí eu peguei e falei: tá, peguei, entrei, fiz o curso de letras. Olha aí. E A foi história assim. que teve esse início todo. Acho que teria problema se falasse o nome da professora, não, mas nós já sabemos, eu conheço ela também, e realmente eu imagino que ela tenha chegado, falado de como ela conversou E naqueles ela é dias. Ela é uma maravilhosa. pessoa Eu incrível. acho que Dourados inteira conhece ela. Também acredito que sim, somente aqui na universidade, é um nome bem popular, né? Aham. E a gente, você veio falando, a pessoa curiosa, sem saber quem que é. Eu não conheço. É um mistério entre os brothers aqui. É um lugar especial para pessoas especiais, é só alguns que sabem. Calma, Gabi, depois A eu te gente conto. O que te inspira a ser professora? Sabe, tu tem uma inspiração? Você falou antes que lá na escola você se inspirou em professor de letras para fazer letras futuramente. Uhum. Mas o que te inspira a ser professor? Existe isso, inspiração? Eu acho que há dias que você não está no seu melhor dia. E tem dias que você está super animado. O dia que você não está no seu melhor dia, tudo bem. Você não é para estar sempre no seu melhor dia. Você tem que se compreender, entender a fase que você está passando e aceitar. E quando você está bem, você tem que sempre dar o que você consegue mesmo, né? Que aí é dar aquele show. Mas aí, lembrando também que você não está lá para ser estrela, o centro do palco. Porque, na verdade, o principal é o aluno, né? É o aluno que tem que brilhar, não é você. Você está lá só para colaborar no aluno para o aprendizado dele. Então, tudo tem que partir dele, o interesse tem que partir dele, a busca pelo conhecimento tem que partir do aluno. E isso, quando a gente vê isso acontecendo, é bem interessante, porque não são todos os alunos que têm essa sede pelo conhecimento, infelizmente, principalmente na escola pública, principalmente quando a gente trata de ensino de língua inglesa, porque eles acham que, para que eu vou ensinar isso? Né? Então, às vezes a gente precisa mostrar para eles também os caminhos que a língua inglesa pode levá-los para sair daquela zona de conforto, né? Sim. Contexto de realidade, né? A gente Uhum. tem que trazer uma realidade nova para eles verem do que só trazer livros, leitura. Imaginar que uma pessoa está lendo sobre viagem, mas no futuro ela ir numa viagem, viver essa viagem, só ler no livro, ver no filme, etc, né? Não, então, e eles falam, ai, mas eu nunca vou viajar. Eu falo, mas gente, o inglês não é só para viagem. O inglês é para você trabalhar aqui do lado. Aí eu conto de histórias de baristas que eu vi atendendo aqui no Brasil, mas atendendo gringo em inglês. Então eu falo, lógico, que isso em grandes capitais, né? Sim, Mas quem impede a gente de um dia ter que ir para fora para ir para uma grande capital e depender? sim, Então, tudo é possível, né? claro, tudo é possível. E nesse assunto sobre escola pública, você poderia compartilhar com a gente alguma experiência, alguma positiva e uma negativa que te marcaram na sua trajetória? Ai, ai.
Se a negativa foi muito tenebrosa, você pode falar outra positiva. Eu fico só na positiva. Menos negativa. Gente. O olhar que Porque ela a deu. realidade é muito boa de ser mostrada, né? Como que é de Aham. verdade. A gente tenta Não, trazer mais a realidade aqui, sabe? Se a realidade for muito. Não. não é. Sim. A negativa foi tensa. Sério. A negativa foi a pior experiência foi quando eu recém entrei e eu até hoje, quando eu lembro disso, eu tremo, Nossa. tremo na base. Eu tenho algumas. Eu vou contar, não vou contar essa pior, eu vou contar. Vai aos poucos, assim, Aham. sabe? Mas deixa eu falar uma positiva. Eu peguei já uma turminha de nono ano que você via uma turminha não, duas turmas lá no Daniel Berg, em 2016. Gente, que turminhas perfeitas. Você via na carinha deles que eles tinham sede de conhecimento. Tanto que você entrava na sala de aula, eles sugavam, eles te sugavam. Você saía de lá drenado, mas feliz, porque você estava lá para isso, e era isso que eles queriam. Foi quando, porque eu entrei no estado, eu entrei no concurso em 2015, metade de 2015. Passei por toda aquela questão, né, da adaptação, que não foi fácil, foi difícil. Em 2016, eu estava bem, no começo de 2016, eu estava bem vulnerável. E aí eu encontrei essa turminha, que foi para mim essa turminha que eu falo, porque foi uma galerinha show. Era o que você precisava. Era. Para dar aquele gás, para falar, ufa, ainda dá. Eu sempre tenho alunos assim, perfeitos. Gente, eu tenho alunos, porque eu estava conversando com outro professor universitário esses dias, que ele estava falando, né? Hoje em dia não precisa de um professor de inglês para se aprender inglês. Hoje em dia a gente pode ser autodidata. E tem muitos alunos autodidatas. E eu tenho. E eu respeito. E eu adoro, inclusive. Porque aí o que eles têm dúvida, eu vou sanando com eles e a gente vai conversando. E é uma forma também que eu tenho de praticar. E eu tenho alunos que conversam comigo em inglês na escola pública. Pensa. Os olhinhos da professora ficam igual aqueles desenhos que ficam com dois coraçõezinhos. Ai, eu fico apaixonada. Deve ser bem revigorante para você, né? Essas situações, essas sensações. Sim, é muito. Agora, uma situação ruim que me aconteceu, como eu vim de um cursinho de línguas, né? Poucos alunos, quando um ou outro parava de prestar atenção na minha aula, eu já ficava estressada, nervosa. Eis que eu entro numa sala de sexto ano C e tem aquele, né? Como que eu posso dizer? A gente pensando junto. Ai, gente, eu esqueci a palavra. Ai, infelizmente não consigo sintonizar para lembrar a palavra que você está esquecendo. Tem gente que fala que a melhor turma é a A, a Sim, segunda é. melhorzinha é B, a B, terceira é a C. Nem exatamente. sempre isso acontece, tá, gente? Não, as escolas não separam por isso, não. Sim. Mas, às vezes, acontece do C ser o menos melhor, vamos dizer assim. Essa sala. Né? E aí eu estava na sexta-feira, no sexto ano C, no último tempo, dando aula de inglês. Eu tinha uma aluna autista, que era não verbal, com a professora de apoio dela, e um aluno que estava prestando atenção na minha aula, que volta e meia saía da minha aula e ia para o fundo, que tinha uma roda, eles formaram uma roda. De tereré, só faltou o tereré.
E aí eu olhei aquilo dali e falei, vou mandar isso tudo para fora. Nossa. Aí o coordenador falou, não manda não, porque é melhor eles te incomodando do que incomodando todo mundo lá para fora. Falei, meu Deus do céu. E eu dando a minha aula normal e o povo nem aí para mim. Então, assim, é frustrante. Mas eu também entrei no meio do ano, o professor que entra no meio do ano, ele sofre, porque eles já estão acostumados com o professor que era do começo do ano, então tinha tudo isso, sabe? Então não era culpa só deles. Tinha toda a questão de adaptação, tanto minha quanto deles, né? Sim. Mas aquele dia eu confesso que eu saí chorando daquela escola e fui correndo para casa da minha mãe falando, não quero mais, eu nasci para isso. Experiências. A gente lembra dos nossos colegas também, né, sabe? A gente vencia, escuta bastante história a respeito positivo e negativo. Acho que é dia a dia. Ele prova dar experiências pra gente assim, né? É. Olha, temos perguntas aqui que colocaram, mas a gente sempre está no bate-papo do que seguindo mais o nosso roteiro. E eu queria saber se você tem algum projeto no futuro, sei lá, um doutorado, você já tem mestrado, uma viagem de novo para algum lugar assim para trabalhar e depois voltar, um intercâmbio novo. Você tem algum projeto? Ai, eu já realizei um grande sonho meu, logo depois que eu defendi, né, minha dissertação, que foi fazer o PDPI. E, infelizmente, eu não posso mais fazer ele, porque eu fiz, quando eu passei para fazer ele, eles são 3 etapas, e aí você pode fazer, se você passa na primeira, você pode fazer ainda a segunda e a terceira, só que vai de acordo com o seu TOEFL, né? E quando eu passei, eu já passei para a terceira, então eu não tenho mais como ir. Mas, não sei, ir para fora para fazer um curso, adoraria. Só falta tempo, né? Doutorado é complicado em questões assim, de educação pública, né? Claro. Porque na básica, na rede estadual, não, é só para gente mesmo. Título próprio. Para questão de título, conquista, porque salarial não remunera nada. Sim. Então, eu preciso realmente refletir. Eu te dei uma pergunta que agora vai ficar uma reflexão, né, sobre algo do futuro. Mas é só ver se tem coisas novas, ideias novas de projetos. Sim, eu tenho um projetinho que eu sempre fica na minha cabeça. Eu tenho umas colegas que falaram, vamos sentar, vamos tentar colocar adiante. Quer fazer um trabalho voluntário? Fazer uma turma de inglês, como se fosse cursinho de línguas, e dar aula num sábado à tarde, aí para não ficar pesado para ninguém, a gente coloca os dias certos para cada professora, né? Porque aí não vira um trabalho, né? Claro. Cada uma vai para dar. Eu acho que é importante, né? Claro. Meio que minha pergunta foi para tentar meio que provocar quem estiver vendo, ver que a professora também, ela tem sonhos, a professora da rede estadual, a professora que está vivendo a vida dela, e ela também tem objetivos depois de estar indo. A gente tem a cada dia. E essa iniciativa que você tem com seus colegas, ela é muito promissora, é algo muito legal ver que a sociedade, vocês estão se movendo para tentar fazer alguma coisa, e só da ideia de pensar e de vocês se reunirem já faz toda a diferença já. Pode ser que no futuro se concretize isso. A gente Seja por precisa. vocês, por alguém que esteja escutando, assistindo. Faz parte tocar pessoas assim, né? E eu lembro de uma história que você estava contando para mim lá. Não sei se essa história pode ou vai ao ar também, mas é legal a gente lembrar que você contou que estava trabalhando numa rede particular, teve que sair dessa escola particular para ir fazer. Essa história foi interessante, por isso que eu estou te lembrando agora, que para ver que às vezes a gente tem que dar um passo a mais e é isso, para conseguir conquistar as coisas da vida. E como foi isso? Queria que você contasse também para a Gabi também conhecer essa história. A Gabi não sabe, né? Quando eu terminei a dissertação, quando eu estava em 2019, eu estava trabalhando tanto na pública quanto numa particular.
Só que na particular eu trabalhava no contraturno, no período vespertino. E era uma escola bilíngue, é uma escola conceituada e tudo. E eu sonhava com esse PDPI desde a graduação, eu conhecia. E eu já sabia que era só para professores efetivos e tal. Falava, ai, gente, quando que eu vou ser concursada, né? Nem sabia se eu queria prestar concurso. Esse concurso ainda foi assim, é outra história que eu preciso contar, que eu acho que vocês não sabem também. Vamos ver se vai dar para contar hoje. Mas eu já sabia desse PDPI, eu tinha recém acabado meu estágio probatório, porque é outra questão, né? Não dá para fazer nada antes de acabar o probatório. E quando acabou, eu falei, é agora. E ainda bem que foi, né, gente? Porque 2020, o que que aconteceu? Claro. Mudou tudo, né? E aí, enfim, eu peguei, tentei, fiz a inscrição para o PDPI. O que eu achava que seria mais difícil era o aceite do Estado, que não foi fácil, foi difícil, foi bem burocrático. Eu só saí o edital da minha ausência quando eu estava para voltar de lá, porque eram só 40 dias de estudo, né? Mas aí eu pedi dispensa também dessa particular e pensei, vai ser, cara, uma escola bilíngue. A professora está indo para fazer um curso, estudar lá fora, numa universidade americana. Poxa, né? É um baita de um merchan, né? Mas eles precisavam pedir para outros níveis. E o pessoal virou e falou: quem que essa professora pensa que ela é? Mal entrou aqui, porque eu tinha recém entrado mesmo, eu tinha entrado em 2019, e já quer pedir dispensa? Não, a gente não vai dar. E aí foi nessa hora que realmente é bom ter um concurso público, né? Que eu pude me dar o direito de falar, então, me desculpa, mas eu vou ter que sair. Eu tive que pedir para desligar, porque E aí seguiu tudo, toda essa carreira, esse tempo, etc. Imagina se lá atrás você tivesse tomado outra decisão. eu estaria arrependida até Nossa, hoje. né? Nossa, não. A vida, assim, tipo, te colocou ali na mão pra fazer alguma coisa e você tomou É. atitude feliz, né? A vida é feita de escolhas. Sim. E nem sempre o trabalhar, o estudar, gente, ele é muito importante também. O estudar sempre. O trabalhar é importante, é o que coloca a comida nos nossos pratos, né? O que paga as nossas contas, mas a gente tem que estudar também, sempre se atualizar, para sempre se manter em dia. Por isso que eu não descarto a possibilidade do doutorado, mas ainda estou em cima do muro, ainda estou neutra. Gente, agora a UFGD tem a Vale, tem doutorado, então já fica o merchan do nosso novo doutorado. Torcendo pra Patrícia vir, né? Bem, Patrícia. Então, a gente está meio que sondando uma certa pessoa aqui da universidade, trazendo orientandos dela aqui, e tenho toda certeza que ela também vai dar uma sondada nessa Patrícia que vai estar vindo para o doutorado aqui, que é uma nova etapa aqui na universidade, que vai ser muito positiva. Tem mais alguma coisa? Conta a história do concurso pra gente. Sim. O Até primeiro. fica aí de dica, né, pro pessoal que tá se formando, inclusive nós. Aham. Gente, concurso público. Anotem. Concurso público. Por mais que nós, assim, o efetivo, ele ainda tem um pouquinho de instabilidade, mas muito menos do que o professor convocado. Você estava conversando com a professora, né? Sim. E aí, o professor convocado, tadinho, ele sofre muito, para fazer o mesmo serviço do professor efetivo. Mas eu trabalhava na escola FISC, né? Mas sempre tive o sonho de dar aula, de ter. Minha mãe era funcionária pública, meu pai também, então minha mãe me incentivava muito. E o primeiro concurso público que eu fiz do Estado para professor de inglês, eu não passei. Só que eu tinha estudado
tanto, tanto, tanto. E aí, o governador da época tirou sarro dos professores, falando que a gente gastava mais tempo lendo revista Natura do que lendo material mesmo. E isso me deixou muito revoltada. E aí, quando abriu o segundo concurso público, eu falei, não vou fazer. Não vou ter tempo de estudar, já estava com um monte de aula, né? Estava bem. Falei, não vou fazer. Minha mãe falou, não, faz, minha filha. Eu falei, não vou fazer, não vou gastar dinheiro à toa. Da outra vez eu fiz, eu paguei, não passei. Para mim isso daí é dinheiro jogado fora. Minha mãe, não, é dinheiro o problema? Então tá, eu pago. Aí ela pagou, eu me inscrevi. No dia ainda quase não fui, só fui porque eu falei, não, eu não vou jogar o dinheiro da minha mãe fora, né? E não foi esse que eu passei. O concurso que eu não estudei nada. Nossa vida. E foi esse que eu passei. Então, também é uma questão assim, gente. Quem não passa de primeira, não se estressem. Eu já prestei outro concurso depois, um concurso aí que teve que ninguém passou do estado. Eu fiquei em primeiro lugar entre os desclassificados. Nossa. Em primeiro lugar sempre, ainda bem. Achei que havia uma história assim, fiquei em primeiro lugar, não foram chamados, né? Quando a gente. Entre os desclassificados. Mas destacou com ênfase em primeiro lugar. Primeiro lugar. Tava puxando a fila. Não, gente. Ai, a gente mas imagina o sufoco e tudo que você passou, né? Não, e o pior é que depois eu falei assim, será que não foi providência divina, né? Porque, querendo ou não, 20 horas é puxado. Professor que trabalha 40 horas, eu fico imaginando. Porque eu trabalho 20 e complemento com a FISC, né? Eu chego a dar 30 horas. Eu acho que é o ideal para qualquer professor. 40 horas é muito puxado. É verdade. E você falando aí, a gente começa a perceber, né? É aquele negócio, quando a gente busca as coisas, parece que as coisas também nos encontram no meio do caminho, né? É dar passo de fé, é acreditar naquilo que você, nas suas intuições. Era o seu sonho fazer a prova lá, e você foi atrás, o intercâmbio, você foi atrás, tentou o concurso, não foi de primeira, mas te encontrou depois também, né? Não foram, assim, passos nem histórias jogadas fora, tudo construiu algo para você dar um passo adiante, te fortaleceu, isso é muito bom de ver, porque também eu já abordo um outro tema aqui, puxando para ver sua opinião. Hoje em dia, a gente tem muito essa estatística dos millennials. Eu não sei se você é da geração millennial. Eu sou. Bate na Eu porta. sou considerada. Oi. Eu sou considerada Isso é millennial. interessante, porque hoje tem uma alta estatística de millennials frustrados, porque eles vieram com aquela promessa: faz faculdade que você tem seu futuro garantido, né? E muitos hoje se encontram assim, frustrados nos seus 30 e poucos anos, sendo cobrados pela sociedade. E aí vem a próxima geração, a geração Z, as próximas, que vêm e falam: educação, para que eu vou fazer faculdade? Eu vou ficar lá estudando, sendo que isso não vai me garantir um emprego, nem mesmo um emprego bom às vezes, né? Então, Paty, você aí com toda a sua trajetória, com seus cursos de graduação, pós-graduação, o que você deixa de recado para essas novas gerações, para o pessoal que está tentando ainda, está batendo na porta, tentando um lugarzinho debaixo do sol? Eu faço parte dos millennials, só que eu sou mais lá na beiradinha de cima, né? Eu me frustrei também. Eu achei que eu ia terminar o primeiro curso, já ia estar com emprego. Quando eu fiz 30 anos, já achei que eu estaria casada, com filho, morando numa casa própria, com carro do ano. Não é assim, gente. Não é assim. Só que essa questão também da criançada hoje em dia que sonha em ser TikToker, isso é uma coisa perigosa. Isso é uma coisa perigosa, porque tanto de TikToker que vai ter por aí, quem que vai pensar? Gente, conhecimento futuramente vai valer ouro. Porque tem tanta gente que está achando que não vale nada hoje em dia, que futuramente quem tem conhecimento vai se destacar.
E essa questão dos millennials, eu passei por isso. Na minha primeira graduação, eu cheguei a achar que eu não tinha sorte, que eu batia de porta em porta e falava, não, eu não quero você trabalhando aqui. Eu cheguei a trabalhar num hotel que me dispensaram porque contrataram uma pessoa que era mais experiente que eu. Obviamente, eu não tinha experiência. E aí, quando eu entrei no curso de letras, eu já estava trabalhando. Então, a minha experiência foi outra. Eu trabalhava o dia inteiro, vinha para a faculdade à noite. É o certo? Não, adoraria poder ter feito um curso que eu podia só estudar. Mas, gente, estudem, trabalhem, porque é isso que vai ajudar. Façam estágio, nem que seja assim, remunerado. O estágio, vocês têm o estágio obrigatório, né? Mas procurem trabalhar em outras escolas, procurem. Se é isso que vocês querem, se é educação que vocês querem, procurem. Se é pesquisa que vocês querem, comecem aqui agora, na iniciação científica. Comecem dentro da graduação. Não deixa para depois. É isso. Porque eu, sinceramente, agora eu me sinto sortuda, porque eu nunca precisei mais pedir emprego. O emprego vem até mim. Eu já tive que recusar emprego. Falsa modéstia. A nota de rodapé, assim. Se tivesse cortes, ia ser esse, tá? Vamos colocar na tela de início, assim. Thumbnail. Como que é o nome? É thumbnail, Tive que recusar. é o título e é thumbnail, né? Pra Já chamar tive que você. recusar emprego. Nossa conversa hoje foi muito boa. Acho que nervosismo passou, tudo que a gente passou, teve pensamentos, né? Que pensei em muita coisa de como ia acontecer isso hoje. Eu acho que foi muito legal e interessante, né? A conversa com você. Quem sabe no futuro a gente tem um retorno seu também aqui, juntamente com os convidados que a gente acabou meio que flertando antes. Ia ser muito legal trazer um bate-papo assim aberto, divertido, mais uma vez com você. E espero que você tenha gostado. Ai, eu adorei o convite. Muito obrigada. Eu me senti lisonjeada. A gente que se sente muito lisonjeado de te receber aqui. Foi um prazer imenso, Paty, ser supervisionada por você no estágio mais uma vez. E por você ter aceitado o nosso convite de vir até aqui e abrir, dispor do seu tempo de um professor que é valiosíssimo. Ela está aqui de graça, gente. Exatamente. E ela veio aqui para conversar, ter a disponibilidade de abrir sua vida, suas experiências, de passar um recado de incentivo para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua vinda aqui. Que isso, gente. Eu sou da casa. Eu sou da mesmo? UFG. Quem não conhecia agora vai estar conhecendo e falar, nossa, como assim eu não conhecia a Patrícia? Tem esse currículo, toda essa história. Isso que é o legal, né? E a gente quer deixar lembranças para vocês que nos assistirem. Se inscrevam no canal, deixa o like aí, compartilha com quem você quiser. Se você por acaso vê a Patrícia pela rua aí, oi Patrícia, eu te conheci pelo podcast, vai ser legal para ela saber essa história aí, tá, gente? E não se esqueçam de ver também o Spotify. Se eu ficar vermelha feito pimentão, faz parte. Meio que isso, vai do experiência do caminho, né? Vê lá, gente, nosso Instagram, nosso site e continue nos acompanhando, tá?